Bom, então, uma boa noite para todos vocês, né? A gente hoje vai falar aqui na nossa conversa, nós vamos falar sobre duas situações, dois recursos importantes, né, da nossa conversa aqui, que é o recurso de apelação no rito do júri, no procedimento do júri, e a apelação na lei de drogas, né? O que muda, o que é diferente. Eu trouxe até um exercício, na verdade, um modelo para vocês aqui, de uma apelação lá que a gente já fez no rito do júri, nós obtivemos sucesso, para a gente poder passar para você. Também já disponibilizei lá no Moodle, né? Na plataforma Moodle. Você tem as nossas aulas lá no Moodle e você tem também os assuntos, os resumos das aulas que nós estamos tendo aí enquanto nós estamos no isolamento. Bom, a ideia da apelação no rito do júri. O que tem de diferente, Cláudio? A primeira ideia, quando a gente fala do rito do júri, a primeira coisa importante para lembrar é que no rito do júri nós temos duas fases. Nós temos uma primeira fase que vai da denúncia, né, até as decisões, né, de absolvição sumária, de impronúncia, desclassificação ou pronúncia, né? A primeira fase, ela vai ser concluída com essas 4 possibilidades ao juiz: absolve, impronuncia, desclassifica ou efetivamente manda o réu para ser julgado perante o plenário do júri, né? E, portanto, nós teremos aí a segunda fase. Bom, nessa primeira fase, dessas 4 possibilidades que o juiz tem, absolvição e impronúncia, nessas 2 possibilidades, absolvição sumária e impronúncia, nós temos a possibilidade de apelarmos, né? Existe a possibilidade de apelação nessas situações. Nas decisões de desclassificação e de pronúncia ao rito do júri, aí o recurso cabível será o recurso sentido estrito. Bom, mas hoje a gente não vai falar dessa situação, não. A gente vai falar do artigo 593, inciso 3º, né? 593, o inciso 3º, alíneas A, B, C e D. Tá? Se você olhar e tiver nas mãos o Código de Processo Penal, você vai ver assim, né? Caberá apelação, né, no prazo de 5 dias. Inciso 3º, das decisões do Tribunal do Júri, quando a linha A ocorrer nulidade posterior à pronúncia. A linha B for a sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados. A linha C, houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança. E a última linha for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. Então, esse artigo 593, inciso 3º, alíneas A, B, C e D, se aplicam àquela sentença que é proferida após a segunda fase do plenário do júri, quando o juiz, ouvindo as decisões, né, o veredito dos jurados, o juiz vai dar a sentença, né, eventualmente, dessa sentença, onde o juiz ouve, né, o entendimento dos jurados, o juiz vai poder absolver, condenar, desclassificar, né? E nesse contexto aqui, o Código de Processo Penal, do artigo 593, inciso 3º, permite tanto ao Ministério Público a acusação, ao seu assistente de acusação, também a defesa apelar, tá? Essa apelação, então, ela tem como objeto, é bastante individualizado, restrito, claro. Quando tiver alguma nulidade posterior à pronúncia, é possível que você venha usar dessa nulidade posterior à pronúncia no seu recurso de apelação. Lembrando que, se eventualmente for uma nulidade relativa, é bom
que a parte interessada venha alegar na primeira oportunidade que tiver para manifestar nos autos e demonstrar principalmente o prejuízo sofrido pela parte, né? Já que nas nulidades relativas, nós temos lá o princípio do só há prejuízo, só há nulidade quando há prejuízo, né? Também é importante mencionar para você que na nulidade relativa, se ela não foi alegada em momento, na primeira oportunidade, que muitas vezes a parte tem para se manifestar sobre essa nulidade relativa, ela preclui, ela fica consertada, ela fica sanada. Diferentemente da nulidade absoluta, né, daquela onde afeta interesse público, o prejuízo é presumido, o juiz pode conhecer de ofício, o advogado pode alegar a qualquer momento, já que a nulidade absoluta não vai precluir. Então, as nulidades relativas ou as nulidades absolutas que venham a acontecer após a pronúncia podem ser objetos do recurso de apelação, tanto do Ministério Público, quanto do órgão de acusação, quanto da defesa. Lembrando que a defesa tem ao seu lado a soberania dos vereditos, o princípio da soberania dos vereditos, né? A plenitude de defesa, que é outra garantia constitucional no rito do júri, né? O sigilo das votações, já que os jurados votam segundo sua consciência, e a competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, tentados ou consumados, e eventualmente os crimes conexos que forem praticados com os crimes dolosos contra a vida. Então, nesse sentido, nós temos aí tanto a possibilidade de apelação da acusação ou, eventualmente, da própria defesa. Ou de ambas as partes, e aí ambas também farão as contrarrazões, né, trocadas, aí, né, as contrarrazões trocadas. Bom, também é possível a apelação quando o juiz julga contra a lei, né, ou contra o entendimento dos jurados, né? O julgamento do magistrado não aplicando a lei, não aplicando os precedentes vinculantes, né? Ou mesmo as decisões incidentes de resolução de demanda repetitiva, ou mesmo outras decisões com natureza vinculante, pode gerar também a possibilidade do recurso de apelação. Então, quando o juiz julga contra a lei e contra os precedentes dominantes do entendimento jurisprudencial. Ou quando o juiz não aceita a vontade dos jurados, né? Isso é importante mencionar que, às vezes, os jurados, como julgam, né, são cidadãos, né, escolhidos na sociedade e que julgam com a sua consciência, às vezes os jurados julgam, né, de maneira, não entendem muito bem a discussão e erram no julgamento. E aí, o juiz tem que acatar o entendimento que os jurados prolataram, né, já que ele deve se conformar ao julgamento do juízo natural para julgamento de crime doloso contra a lei. Então, quando ele julga contra a lei ou contra o entendimento dos jurados, também é possível o recurso de apelação. A terceira ideia é quando há injustiça no tocante à pena ou, eventualmente, no tocante à aplicação da medida de segurança. A ideia aqui, na verdade, no recurso de apelação, é discutir o erro lá do critério trifásico, né? Do artigo 68. Circunstâncias judiciais, atenuantes e agravantes, causa de diminuição e aumento de pena. Quando o juiz erra no tocante à dosagem, no tocante à fundamentação da pena, do quanto da pena, cabe também, no nosso contexto aqui, a apelação, né? E, por último, né, pode ser utilizado pelo mesmo motivo uma vez apenas, quando a decisão dos jurados é contrária à prova dos autos, né? Quando os jurados não analisaram de maneira adequada a prova presente nos autos e julgaram contra a prova dos autos. Nesse caso, né, pelo mesmo fundamento, só cabe uma vez esse recurso, e também pode ser manejado, tanto pelo órgão acusatório ou pelo órgão defensivo pela defesa, né? Então, nesse sentido, quando nós temos uma apelação do rito do júri, nós já temos, na maioria das vezes, as teses, né?
o 593, inciso terceiro, a linha A, a linha B, a linha C e a linha D, já nos traz a tese que nós utilizamos. Eu tenho um caso aqui interessante, né? Eu vou mostrar para vocês o recurso de apelação, só vou contar a história e vou mostrar um modelo que está lá no Moodle, tá? Deixei lá para você um modelo de recurso de apelação no contexto do júri, para que você possa dar uma olhadinha quando você tiver interesse, né? Você vai perceber, nesse caso que nós ganhamos, aí que o tribunal deu provimento no recurso de apelação, o que aconteceu? Eu, na verdade, não consegui arrumar os endereços de duas testemunhas para o plenário do julgamento, o dia do plenário do julgamento, mas eu pedi para que os familiares comunicassem essas duas testemunhas, e mesmo não sendo intimadas, para que elas comparecessem no dia do julgamento, e eventualmente eu solicitaria que elas fossem ouvidas, né? A Patrícia, a Priscila e a Paola. Por que esse caso é interessante? Porque essas duas garotas, elas tinham um álibi do meu cliente. Meu cliente estava sendo acusado de homicídio triplamente qualificado, né? Meu cliente estava sendo acusado de ter matado um rapaz ali em frente ao Campeões do Taco, né? Em frente ali à pirâmide. Ele, na verdade, no dia e na hora dos fatos, ele estava com essas duas jovens comendo um lanche. Como essas duas jovens mudaram de Assis, saíram da localidade, nem o meu cliente nem eu consegui encontrá-las. O juiz insistentemente pediu a intimação delas, eu não consegui encontrá-las no momento oportuno, mas eu comuniquei a algumas pessoas que efetivamente encontraram essas jovens e elas compareceram no dia do julgamento do plenário. E eu pedi à juíza que comandava aquele julgamento que ela ouvisse as duas testemunhas, que eram testemunhas importantíssimas para o caso, dando inclusive aplicabilidade a princípio da plenitude de defesa, e que quem deveria ouvir essa prova seriam os jurados, que são os juízes naturais para julgamento desse tipo de crime. E a juíza indefiniu, falou que elas não seriam ouvidas, porque eu não indiquei os endereços e elas não foram intimadas. Então, ocorreu aí o primeiro argumento, né? O primeiro problema no tocante à apelação. E o segundo problema é que também haveria lá no nosso contexto decisão dos jurados contra a prova dos autos. Então, esse recurso de apelação, né, que nós utilizamos aí nesse caso, né, um caso um tanto quanto já tem alguns anos, né, eu utilizei esse recurso de apelação. Meu cliente foi condenado no plenário do júri, ele foi condenado a 12 anos de reclusão, e eu disse no plenário do júri que eu iria recorrer. O juiz entendeu como interposto o recurso de apelação e me concedeu 8 dias para que eu apresentasse essa apelação, né? E aí, para você ver, né, só para essa petição, a folha de rosto, né, o meu cliente, devidamente qualificado nos autos, né, vem apresentar razões recursais. Eu, inclusive, peço aqui a concessão de benefício da gratuidade, né, e encaminhamento ao Tribunal de Justiça, né? As razões do meu recurso de apelação, né, razões de recurso de apelação, egrégio Tribunal de Justiça, olendo da Câmara Criminal, dou da Procuradoria de Justiça, eméritos dos desembargadores. O apelante foi condenado pelo júri popular, né, com recurso nas penas do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4º do Código Penal. Destaca ainda que a pena privativa de liberdade foi fixada em 12 anos, iniciando o cumprimento da pena em regime fechado. A magistrada reconheceu a criminalidade, mas entendeu que o apelante permanecesse encarcerado. Os direitos afrontadamente da pública devem permanecer encarcerado para recorrer. Inconformado com a sentença preferida, o recorrente veio apelar, buscando a anulação e a reforma da sentença penal. Então, a primeira ideia lá, a primeira preliminar, nulidade no julgamento, né? Afronta o princípio da plenitude de defesa e a própria ideia da soberania dos veredictos. Então, eu venho aqui com o recurso de apelação perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, argumentando que essas duas testemunhas não foram ouvidas no plenário do júri, e a juíza ofendeu não só com a sua decisão a plenitude de defesa, mas também a soberania dos veredictos e, principalmente, a possibilidade do juiz natural, que são os jurados,
de analisar, de uma certa forma, as provas que seriam colhidas. Outra coisa importante, né, eu alego que a ilicitude da prova, né, ocorreu abuso de autoridade, né, na oitiva das testemunhas, é uma outra preliminar que eu alego também, né, no nosso contexto aqui. E no mérito, olha que eu coloquei aqui, ó, artigo 593, inciso 3º, a linha dado, né? A decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, já que durante todo o processo eu trago argumentos e álibis para demonstrar que o meu cliente, no dia dos fatos, no horário do delito, do homicídio, ele não poderia estar em 2 lugares ao mesmo tempo, né? E, portanto, os jurados deveriam analisar essa situação. A Patrícia e a Paola foram ouvidas na fase processual e eu queria que elas fossem ouvidas também perante o plenário do julgamento, perante os 7 jurados. Isso não aconteceu, porque a juíza, infelizmente, indeferiu, né? E aí, qual é o meu pedido do recurso? Primeiro, o reconhecimento das unidades, né? E a invalidação do julgamento, o reconhecimento que a decisão foi contrária à prova dos autos, né? E que o réu seja libertado para que ele possa responder o processo de liberdade. Esse recurso de apelação, né, utilizando como argumento o artigo 593, inciso 3º, a linha dado, foi dado provimento por uma das câmaras do Tribunal de Justiça de São Paulo, e esse julgamento que condenou meu cliente a 12 anos foi anulado. No segundo julgamento, eu não era mais o advogado, eu determinei que sair do processo, e aí o doutor Alex, que é um excelente advogado, assumiu o julgamento e o meu cliente foi absolvido, efetivamente, meu ex-cliente foi absolvido no plenário do júri. Um caso interessantíssimo, né? E, eventualmente, nós utilizamos o argumento aí do artigo 593, inciso 3º, a linha D. Então, a apelação no rito do júri da sentença dada em plenário de julgamento, né, onde o juiz, após questionar os jurados, ele vai prolatar a sentença. Dessa sentença, quando ocorrer nulidade posterior à pronúncia, quando a decisão do juiz for contrária à lei, ou a decisão soberana dos jurados, ou quando ocorrer ilegalidade, injustiça, abuso, no tocante à fixação da pena, ou eventualmente a medida de segurança, ou, finalmente, quando a decisão dos jurados for contrariamente à prova dos autos, é possível apelar para o Tribunal, né, de Justiça, ou até excepcionalmente o Tribunal Regional Federal, para que o tribunal possa avaliar, analisar a situação e, eventualmente, anular o julgamento. Tomando cuidado, a última coisa que eu tenho para falar é um questionamento que você já deve ter ouvido com a professora Lili, se nesse segundo julgamento a pena poderia ficar acima daquela que foi fixada no primeiro. É o princípio do reformatio impejus. Já ouviram falar disso? É um tema muito comum no procedimento do júri. Né? Eu, inclusive, se fosse vocês, estaria bastante atento. Né? O professor Capês, está no livro dele de processo penal, e mesmo o professor Eugênio Pacelli tem lá bastante argumentos, tem um bom resumo dessa situação. E aí, qual que é os dois entendimentos? O primeiro entendimento que fala que o segundo julgamento, já que o primeiro foi anulado, o segundo julgamento, em razão do princípio da soberania dos vereditos, seria plenamente possível que a pena ultrapassasse aquela pena do primeiro julgamento. Uma segunda posição, que defende a ideia de que não é possível a reforma em prejuízo no segundo julgamento, vem no sentido, inclusive, argumentando que se o Ministério Público não recorreu, em tese, mesmo esse julgamento estando anulado, o Ministério Público não recorre, em tese, ele se conforma com a pena fixada. E, portanto, não poderia, no segundo julgamento, haver um prejuízo em desconformidade à pena fixada no início. Esse caso que eu acabei de mostrar para vocês, né? Então, como o Ministério Público não recorreu, nós temos as duas situações. Ele pegou 12 anos no primeiro julgamento.
Para aqueles que entendem que vale a soberania dos eruditos, poderia a pena ultrapassar 12 anos. Para aqueles que não acreditam nisso, dizendo que o Ministério Público, muitas vezes, quando não recorre, ele se conforma com a situação, a pena não poderia ultrapassar 12 anos, uma vez que nós teríamos aí a violação, a reforma em prejuízo do acusado. Bom, era isso que eu tinha para falar para você, né? No tocante à apelação do rito do júri. É bastante solicitada isso no exame de ordem. Peço a vocês para tomarem cuidado no momento de se prepararem, dê uma olhadinha com carinho na apelação do rito do júri. Bom, a próxima apelação que eu preciso falar para você, para a gente quase finalizar, e aí só vai faltar conversar com vocês sobre as contrarrazões da apelação, até para a gente trazer até um modelo para você na próxima aula sobre contrarrazões, até vou deixar um exercício também lá. No tocante à apelação da lei de drogas, já ouviu falar isso, né? Inclusive, a legislação 11.343 de 2006 sofreu aí, meus amigos, alterações significativas com o pacote anticrime. Tá? A partir do artigo 60 lá, artigo 60, 61, acho que até o 65 da lei de drogas foi objeto de alteração pela legislação do pacote anticrime. Tá? Então, dê uma olhadinha lá na lei 11.343 de 2006, você vai encontrar mudanças legislativas trazidas com o pacote anticrime. Bom, mas isso é outro assunto, né? Onde a apelação na lei de drogas é muito diferente, muda muito, né? Na verdade, a apelação na lei de drogas tem algumas questões diferenciadas da apelação tradicional. Quais são esses pontos diferentes que a apelação na lei de drogas tem? Primeiro ponto importante, né, que quando há uma sentença condenando alguém por tráfico de entorpecentes, o primeiro debate que se coloca é dizer que o nosso cliente não é traficante, mas ele é o quê? Ele é usuário. Né? Então, geralmente, nas apelações que nós enxergamos aí, na maioria dos casos, a discussão é travada em cima da desclassificação do tráfico para a questão do usuário do artigo 28 da Lei de Drogas. Cuidado, meus amigos, que tem aí no Supremo uma decisão, né, a decisão do STF, né, no Supremo, sobre a questão do uso da maconha. Né? O uso da maconha ainda não foi concluído o julgamento, mas o Supremo vem se posicionando no sentido de descriminalizar totalmente o uso da maconha, né? O consumo próprio do uso da maconha. É bem possível que nos próximos julgamentos do Supremo, eventualmente a gente vai se deparar com essa descriminalização do uso pessoal, do consumo pessoal da maconha, né? E, portanto, deixando de caracterizar, inclusive, o artigo 28 da Lei de Drogas. Bom, então, geralmente na apelação, petição de interposição, razões incursais, né? Como nós aprendemos, como vocês fizeram os exercícios ali. E aí, uma das questões geralmente trazidas na lei de drogas é essa ideia de desclassificação do tráfico para o uso. Um outro tema muito discutido na questão da lei de drogas é a questão da está lá no artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343 de 2006. Que não tem havido organização criminosa, a quantidade da droga apreendida é pequena, e, portanto, estabelece o parágrafo 4º da Lei de Drogas, né, do artigo 33, que o juiz pode reduzir de 1/6 a 2/3 da pena. Essa causa de diminuição de pena, trazida ali por pequeno traficante, né, por tráfico privilegiado, trouxe várias discussões. Uma delas foi a resolução número 5 de 2012, né, que reconheceu a inconstitucionalidade, né, porque nesse artigo falava que era vedada a substituição do tráfico privilegiado
a substituição da pena privativa por restritiva. Essa palavra, né, vedada a substituição da pena privativa por restritiva, foi entendida inconstitucional e o Senado, né, suspendeu a aplicabilidade dessa situação. Então, no tráfico privilegiado, hoje é plenamente possível, segundo essa resolução número 5 de 2012 do Senado, e entendimento pacífico no STF, é possível, para o tráfico privilegiado, a substituição da pena privativa por restritiva de direitos, e o regime, eventualmente, pode ser fixado ou aberto. Né? O regime pode ser fixado como aberto. Né? Bom, então esse é outro tema que, eventualmente, nós nos deparamos aí a todo momento. Um outro tema que é muito importante, ainda pensando no tráfico privilegiado, é que existe entendimento que o tráfico privilegiado afasta a hediondez, né? Os efeitos da hediondez no tráfico de entorpecentes. Portanto, esse contexto também é importante, já que, sabendo que afasta os efeitos da hediondez, a ideia sobre a pena e, consequentemente, os efeitos também são totalmente diferentes. Outra coisa importante é a apreensão, a perda, não só dos objetos e utensílios e, eventualmente, dos bens que foram utilizados para realizar a atividade do tráfico, como também daqueles bens que foram adquiridos com produto ou proveito do crime. É aí que o pacote anticrime, né, a legislação de 2019, que entrou em vigência agora em 2020, veio a modificar o artigo 60 e seguintes da Lei de Drogas. Né? O procedimento para perda, né, não só dos bens utilizados no transporte, mas também, principalmente, da riqueza, do patrimônio que foi adquirido pelo tráfico de entorpecentes. Né? Isso também, volta e meia, e pode ser questionamento do recurso de apelação, né? Demonstrando que o enriquecimento do seu cliente foi feito através de trabalho produtivo, trabalho honesto, né? E que, consequentemente, o patrimônio que está sendo sequestrado não pode ser perdido em favor do Estado. Né? Recentemente, aí, eu tive um caso de um avião, né? O sujeito veio fazer um tráfico de entorpecentes naquele região de Paraguaçu, e o sujeito lá perdeu o avião e perdeu a propriedade rural, né? Em razão de uma sentença lá da Justiça Federal. A discussão na apelação é justamente essa, né? Que os imóveis, o imóvel rural, foi adquirido com trabalho honesto, né? Portanto, não poderia ser objeto de perda em favor do Estado, né? De sequestro, e objeto geralmente do recurso de apelação na lei de drogas. E por último objeto, último tema que a gente também enfrenta aí na lei de drogas, nas apelações, é a fixação também da pena de multa. Né? A pena de multa, ela pode ser fixada, segundo o artigo 33, de 500 a 1.500 dias multa. Isso pode gerar uma pena, economicamente falando, bastante substancial. Então, cabe muitas vezes ao advogado tentar reduzir essa pena de multa, principalmente às vezes para utilizar o critério, inclusive, o critério do salário mínimo. Mas mesmo no critério do salário mínimo, se você for calcular lá o salário mínimo hoje, dividido por 30, você vai perceber que se a gente aplicar 1.500 dias multa e cada dia de multa fixada, isso vai gerar um patrimônio bastante significativo que o traficante, eventualmente, vai pagar a título de multa para o Estado. Então, essa é uma outra questão que também quase sempre deve ser objeto do seu recurso de apelação. Então, a apelação na lei de drogas, né, ela tem um contexto especial, ela segue uma legislação estadual, uma legislação especial, mas essa legislação especial, né, ela tem lá um prazo para apresentar o perdão do recurso, o prazo para apresentar as razões recursais, né? O que muda é o recheio da apelação. O que muda são os argumentos, né? Ou às vezes eu peço para desclassificar, né? Tráfico para usuário, ou eu trago em discussão o chamado tráfico privilegiado, né? Que vai alterar o sistema prisional e vai afastar eventualmente a hediondez do crime, ou eventualmente eu venho discutir os objetos, os bens, né, os veículos, aeronaves, navios
que foram utilizados para atividade de tráfico, né? E que, portanto, não poderiam ser perdidos em favor do Estado. Isso também é muito comum no debate da apelação da lei de drogas. E, por último, a questão da multa, né? A multa também pode levar a uma quantia bastante vultosa, e por ser uma quantia vultosa, cabe ao advogado no recurso de apelação também discutir esse ponto importante do recurso de apelação. Bom, era isso que eu tinha para falar para você, né? Sobre a apelação do rito do júri, sobre a apelação da lei de drogas. Nós vamos continuar falando aí na próxima aula, o último ponto depois da apelação, que a gente vai fazer um exercício aí juntos na próxima aula, é a chamada contrarrazões de recurso de apelação. As contrarrazões de recurso de apelação, né, na verdade, é a outra parte se manifestando sobre o recurso de apelação. É uma efetiva aplicabilidade da ideia do contraditório, né, da autodefesa, dessa dialética que o processo tem. Né? Então, a gente vai aprender um pouquinho a construir um raciocínio sobre as contrarrazões de recurso de apelação. Inclusive, eu vou trazer um caso, um dos últimos casos que caíram no exame de ordem, para a gente poder fazer junto aqui essas contrarrazões, a gente poder corrigir nas nossas aulas as contrarrazões e a gente finalizar esse recurso extremamente importante que é a apelação dentro do raciocínio de recursos, tá? A gente vem se encontrando pelo menos há 3 aulas falando sobre apelação, justamente porque entre os recursos que nós temos, talvez uma maior incidência no exame de ordem, sem dúvida, é o recurso de apelação. Tá? É uma peça que eu sempre jogo, sempre arrisco lá, fazer aí jogar as minhas fichas com uma peça que vai ser do exame de ordem. Né? Então, se eu fosse vocês, principalmente aqueles que vão trabalhar, vão fazer a segunda fase na área penal, a gente tem que saber fazer a apelação no âmbito penal. Também é importante a apelação no âmbito civil, né? E lá na prática trabalhista, o recurso que equivale à apelação nossa aqui chama-se recurso ordinário, né? E você também tem que ter uma noção para poder saber como funcionam esses 3 recursos extremamente importantes. Apelação no âmbito penal, apelação no âmbito da prática civil e o recurso ordinário lá no contexto do processo de trabalho. Dúvida, questionamentos, perguntas, né? Estou à disposição de vocês aí. Parece que vocês estão meio calados hoje, né? Estou à disposição para alguma dúvida, alguma pergunta. Né? Tranquilo, então, Rafael? Né? Sem perguntas, sem questionamento. Né? Bom, se vocês estão bem, Luciana, né? Está aí sempre conosco, né? Nada, tudo bem? Nenhuma pergunta, Natália? Né? Nenhuma dúvida? Bom, é isso que eu tinha para falar para vocês na noite de hoje. Né? Se Deus nos permitir, quarta-feira que vem a gente está junto. Né? Carolina, obrigado de novo aí, filho. Quarta-feira, nas 2 últimas aulas, a gente se encontra aí para também falar sobre o recurso, as contrarrazões do recurso de apelação. Essa para o pessoal vir, né? A gente poder fazer juntos aí as contrarrazões do recurso de apelação para a gente finalizar esse bate-papo nosso aí, tá bom? Grande abraço para vocês, bom restante de semana, que Deus os proteja, tá bom? Beijão, boa noite.